Gravando. Beleza? Beleza. Ótimo, ótimo. Muito bem, então vamos lá. Eu não sei quanto a vocês. No feriado eu recebi parente aqui. A gente se encontrou na terça-feira. Aí deu sexta-feira, parece tchum, sumiu tudo, aí tchum, voltou na terça-feira de novo. Parece que foi ontem que a gente teve essa videoconferência. Mas tudo bem, deve ter sido o excesso de vinho no final de semana. Bom, a gente está... Vamos colocar algumas coisinhas aqui bem rapidamente, né? Nós estamos aqui, né? Essa foi a semana do... Essa semana a gente está vendo... Essa semana... seria assim, parte da semana anterior e essa, a gente está vendo a parte aeróbia de produção de energia, certo? Então a gente detalhou bem, cobrou na atividade anterior a parte anaeróbia de produção de energia, que é aquela via glicolítica, e agora a gente vai discutir um pouco sobre o material que foi dado, que é chamado ciclo de Krebs, que está aqui, né? E diz respeito a... Não é propriamente a parte aeróbia, porque não envolve oxigênio, mas ela está inserida no mecanismo de produção aeróbia de energia que ocorre na mitocôndria. Mitocôndria é feito para isso. Mitocôndria é feito basicamente para você produzir bastante ATP e de forma aeróbia, né? Tá certo? Então, como eu tinha colocado para vocês, tem um cacófato famoso chamado vez passada, ou na vez passada, no nosso encontro anterior, a gente vai daqui para frente, nós temos até 24 de outubro para fechar o semestre, né? Não sei se vocês lembram disso, até o semestre. Então a gente está aí, hoje é dia 10, vamos calcular aí que você projeta lá para essa semana, a semana encerra no dia 12, 13. Se parar para pensar, a gente tem pouco mais de um mês e pouquinho para fechar o semestre. Yes! Tá bem. Aguentava mais também. Aí eu acho que tem um intervalo de uma semana ou duas, não sei, para começar o outro semestre. Mas o que importa para a disciplina é que a gente tem aí programado mais umas 6 ou 7 aulas, né? E aí nós estamos distribuindo, encontros, né, videoconferência. E aí nós estamos distribuindo conteúdo de tal forma a dar parte desse conteúdo ao longo da semana e parte desse conteúdo, quer dizer, liberado lá para quarta, quinta-feira. Acho que semana passada eu liberei na quinta-feira, atrasei, porque deu umas confusões em outras disciplinas aqui. E na videoconferência a gente explora um outro conteúdo. Não que a gente não explore o anterior, explora sim, tá? Mas a gente não pega essas 2 horas só para ficar debatendo parte do material que foi alocado. Então a gente, nesse sentido, nós vamos comentar alguma coisa aqui a respeito do ciclo de Krebs, mas vamos conectar esse material a este outro material que já está disponível para vocês no portal, tá? E que é a cadeia respiratória. Muito bem. E aí vocês terão atividade, que é a atividade que vai ser jogada hoje, eu acho que eu programei para 15h30, tem uma questão que eu preciso consertar lá que está errada. 15h30, libera a atividade até as 23h59 da sexta-feira. Certo? Muito bem. E aí com isso a gente fecha essa semana essa ideia da produção aeróbia de energia e começa a entrar a partir da semana que vem nas rotas que não estão relacionadas à produção de energia, estão relacionadas ao metabolismo, vamos dizer assim, complementar de carboidratos, como por exemplo do glicogênio, como que se faz, como que o corpo, as células fazem para produzir uma nova molécula de glicose, assim por adiante, tá? E hoje a minha ideia é esboçar alguma coisa aqui neste quadro maravilhoso, esquisitésimo, tá bem? Em que a gente consiga fazer uma espécie de recapitulação breve desses circuitos e depois mostrar para vocês algum material de mídia, mostrar para vocês material software também, para ver se a gente consegue estabelecer aqui um direcionamento do aprendizado, tá? Esse aprendizado, inclusive esqueci de colocar a folha de objetivos, né? Aqui a gente tem a folha de objetivos. Cadê a folha de objetivos? Nossa, tá sem a folha de objetivos aqui também, olha, eu preciso... Nossa, isso aqui eu não tinha visto, não. Folha de objetivos do Krebs. Acho que foi só essa que eu cometi gafe, né? Deixa eu ver. Glicólise tem folha de objetivos, ó. Glicólise está aqui, folha de objetivos. Mas o Krebs ficou sem, ela está feita. Eu só não carreguei.
A que eu estava fazendo hoje de manhã é a da cadeia respiratória. A folha de objetivos se encontra aqui, tá? Folha de objetivos da cadeia respiratória. Saber a localização dos processos metabólicos do Krebs da cadeia, entender o que é a cadeia, o porquê do nome, compreender como ela é formada, os seus complexos, saber distinguir as ações desse complexo, e por aí vai. Blá, 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 tá? Então depois eu carrego isso para vocês. Então, no primeiro momento, eu acho que a gente pode colocar... No primeiro momento, a gente pode colocar da seguinte forma, então. A produção aeróbica de energia, cadeia respiratória, né? Tá. Agora, não sozinho. Então, cadeia respiratória e ciclo de Krebs. Vamos colocar ele aqui, ó. Vocês fizeram a atividade relativa à via glicolítica. As videoaulas do ciclo de Krebs estão disponíveis, aquela velha história, blá, 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 blá. Mas a gente pode fazer uma breve recapitulação do circuito aqui, certo? Bom, tudo começa... Eu podia até fazer aqui de um lado para... mas se eu fizer aqui para a direita, pode até confundir um pouco. Não sei. Tudo começa na nossa querida molécula de glicose. A nossa querida molécula de glicose, ela é convertida de uma forma irreversível a uma molécula de piruvato. A uma molécula de piruvato. Esse é um processo anaeróbio que pode ter consequências como alguns destinos alternativos para essa molécula do piruvato. Nós vimos isso. Ácido lático é um deles, o etanol. Não custa reescrever novamente, né? Etanol, ácido lático, acetato, tem outros chamados destinos do piruvato, né? Mas isso aqui pode entrar dentro da mitocôndria. Isso aqui pode ser transportado, vamos dizer que isso aqui seja a membrana mitocondrial, isso aqui pode ser transportado para dentro da mitocôndria, e dentro da mitocôndria você pode ter a conversão desse piruvato em acetil coenzima A. Vou controlar o horário aqui. Essa molécula a gente viu bastante. Aliás, eu não abri o mapa, vou abrir o mapa. Interessante abrir o mapa. Não é muito interessante abrir o mapa. Vou abrir o mapa. Deixa eu ver. Krebs. Mapa. Aqui, ó, mapa. Aí eu volto para a cadeia. O mapa demora um pouco para abrir. Então, o mapa metabólico está aqui, recapitulando o irrecapitulável. A nossa molécula de glicose começa a ser degradada a partir desse ponto aqui, né? Então, se a gente olhar o mapa assim, bem distanciando, a molécula de glicose está aqui, ó, e meu cachorro está latindo. A molécula de glicose está aqui, aí você tem as primeiras conversões da via glicolítica, né? A fosforilação inicial consome um ATP, uma isomerização, uma terceira etapa, em que há também consumo de ATP e a construção de uma molécula simétrica, né, frutose 1,6-bifosfato, a sua repartição por uma clivagem aldólica, 2 ramos, cujos produtos acabam sendo duplicados, até chegar aqui embaixo em piruvato. Esse piruvatinho que chega aqui agora, como eu disse, esse material está em vídeo, muito melhor explicado, eu estou só abreviando para não deixar os perdidos também. Esse piruvato pode ter uma série de destinos, mas um deles é poder entrar, ser transportado para dentro da mitocôndria, onde esse processo aqui do ciclo de Krebs vai acontecer, e onde vai acontecer também a cadeia respiratória. O ilegal desse mapa metabólico é que ele não tem cadeia respiratória. Tá? Porque se a gente parar para pensar um pouco, aliás, você não vai parar para pensar um pouco, porque vocês não viram o negócio da cadeia respiratória, então como é que vai parar para pensar um pouco? Enquanto todos os processos metabólicos envolvem substratos e produtos intermediários de outros processos, envolve consumo de ATP, geração de ATP, aquela estrutura que a gente chamou de caixa preta do metabolismo, a caixa preta para a cadeia respiratória é diferente. Então, quando você chega aqui, ó, esse acetilcoenzima A aqui, vamos continuar exemplificando, né? Ele vai entrar num circuito qualquer, quer dizer, tudo isso aqui é substrato, produto e enzima, né?
Então ele vai entrar num circuito aqui qualquer, ó, exemplificando, em que você vai fazer mais ou menos como está lá. Eu não sei se é como está lá ou se está invertido do que está lá, né? Ah, não, está invertido. Você tem aqui o oxalacetato, tá? Que é um ácido, um dos 8 ou 10 ácidos orgânicos que estão presentes no ciclo de Krebs. Isso aqui você tem a formação, ele é um elemento de 4 carbonos, ele se condensa com acetilcoenzima A, que é um elemento de 2 carbonos, tirando o CoA, né, que o CoA é uma coenzima, é uma estrutura bem maior. Acho que eu mostrei para vocês a coenzima A no mapa, vou mostrar. E se transforma agora num composto de 6 carbonos. E aí vai acontecendo. Então, assim, o ciclo de Krebs, ele mantém a ideia de um circuito metabólico em que você tem substratos, enzimas e produtos. Vou mostrar antes que eu esqueça aqui a coenzima A para você ver o jeitão da bichinha. Você vem aqui distante no mapa, mais ou menos aqui, ó, canto inferior esquerdo, mais ou menos aqui ela vai surgir. Aqui, ó. Coenzima A. Então, quando a gente fala que o acetilcoenzima A possui 2 carbonos, é o acetil, não é a coenzima A. Você pode ver o tamanho da bichinha, né? E essa parte tiólica aqui dela, ó, é esse tiol aqui que se liga com uma constante de dissociação, ou melhor dizendo, uma constante de associação muito elevada. E quando a gente fala em constante de equilíbrio, a gente fala em KD, aí o aluno tem que raciocinar ao contrário, quer dizer, quanto menor o KD, então maior a ligação. Então, já fala constante de ligação. A constante de ligação é quase covalente na estrutura de algumas enzimas, e a ruptura dessa ligação, ela permite você liberar uma determinada quantidade de energia que pode envolver, inclusive, a produção de ATP. A gente viu isso na videoaula mostrando o ciclo de Krebs, em que você tem um determinado ponto ali, em que entra uma coenzima A, essa coenzima A se funde, e no jogo substrato-enzima, a próxima etapa, a próxima succinil coenzima A próxima etapa é a liberação dessa coenzima A e concomitante com a liberação de energia na forma de GTP para mamíferos. E depois vira ATP. Só que eu queria ilustrar isso aqui. Então, você vê uma molécula desse tamanho todo aqui, e não pode ser propriamente quando a gente fala uma molécula de 2 carbonos. Não é, né? É só a parte do acetato, que é essa partezinha aqui, que representa a nossa molécula de 2 carbonos. Pois bem, mas o que eu estava comentando é a história do circuito metabólico, né, do Krebs, chamado, perdão, black box, né, a caixa preta do metabolismo, que a gente até colocou isso em atividade para vocês, inclusive. Então aqui você tem um circuito que não importa que são substratos, quer dizer, até importa, né? Mas você tem um conjunto de substratos que também são produtos de outras enzimas, e aqui, de repente, você tem um sistema que eu vou exemplificar como que vindo para cá, não sei, para cá, ó. Vou fazer ele para cá, assim, que é o sistema da cadeia respiratória. Então, vou colocar aqui, colocar aqui dessa forma, assim. Isso aqui seria o ciclo de Krebs. E aqui a gente teria a cadeia respiratória. Há uma distinção, várias distinções, respiratória. Há várias distinções que a gente pode fazer, mas a mais significativa é que o nome cadeia respiratória vem pela possibilidade de você formar... Ixi, aqui ficou pequeno, hein? Então, vamos entrar aqui, ó, 2H+. 2H+. Pela possibilidade de você formar água a partir de oxigênio molecular. É por isso que é respiratório. Então, quando se fala assim, o sujeito respira, você quer falar do pulmão do sujeito. Quando você quer falar, a célula respira, o único ponto em que a célula respira vai ser um ponto em que ela percebe esse oxigênio a partir de uma proteína que a gente vai ver hoje. No momento que esse oxigênio é captado por essa... É um processo mesmo de... que envolve, inclusive, um fenômeno de adsorção. Aí você tem a redução desse oxigênio e a formação de água. Isso não é feito de forma incólume, né? Isso é feito através de um transporte de elétrons. Então, esse transporte de elétrons vem numa cadeia e por isso que tem esse nome, cadeia transportadora de elétrons. Tá? E esses elétrons são empregados, portanto, para formar uma molécula de água. Tá? Então, basicamente, você vai precisar
aí de 4 prótons, né, para você formar 2 moléculas de água. Bom, por aí vai. Tem uma estequiometria até desenhada aqui de outras formas. E nesse processo ocorre um grande fenômeno, que é o fenômeno finalzinho, em que o ADP maciçamente é convertido em ATP. Tá? Então, em poucas palavras, você tem a cadeia respiratória não ligada ao ciclo de Krebs. E a caixa preta da cadeia respiratória, vou fazer em amarelo aqui, ó. Se essa aqui seja a caixa preta da cadeia respiratória, caixa preta da cadeia respiratória. Por que eu estou colocando ela diferente, por exemplo, do ciclo de Krebs? Porque todo mapa metabólico, né, voltando à fita, né, tudo que está aqui no mapa tem substrato, produto, enzima, coenzima, coisa que entra, coisa que sai, e isso fecha pequenos bloquinhos que conectados geram essa teia metabólica. Né? Pois bem, a cadeia respiratória não está aqui. Eu até deixei disponível para vocês a cadeia respiratória no curso. Ó. Se você entrar aqui, ó, mapa cadeia respiratória, você vai ver que ela se encontra aqui. Opa, deixa eu visualizar ela aqui. É isso aqui, ó. Bem chata pra caramba para entender. Tá? Ela é bem chatinha para entender. Então, eu vou mostrar de forma mais pedagógica em outros materiais que a gente tem, inclusive em software, em mídia, Shockwave Flash, para você visualizar. Mas essa estrutura aqui é a mesma estrutura desenhada pelo autor da estrutura do mapa metabólico, mas não está nesse mapa. Esse autor ele desenhou um mapa metabólico, desenhou um mapa, vamos dizer assim, de fisiologia celular. A cadeia respiratória ela é considerada como uma estrutura de fisiologia celular, então você não vai encontrar ela aqui, por isso eu coloquei ela separada aqui. Mas não vou caminhar muito por aqui hoje não, até porque eu acho bastante confuso. Beleza. Então a gente estava demonstrando essa caixa preta. Essa caixa preta da cadeia respiratória é basicamente o seguinte, eu vou tentar resumir. Você tem uma proteína, vamos colocar aqui que você tem uma proteína I, beleza? Na realidade, é meio complicado isso aqui. Vou colocar ó, proteína I e aqui você tem uma proteína J. Aquelas coisas que você sabe em matemática, né? I, J, coisa dessa natureza. E aqui o que você tem entrando e participando do processo é elétron. E esse elétron ele é passado da proteína I para a proteína J. E não tem muita coisa, não tem coisas que entram e coisas que saem. Você tem só um determinado fenômeno de transporte. Isso faz com que o substrato, entre aspas, seja o elétron. E não é bem assim. Mas ele é o elemento com um comportamento mais particular do que ondulatório, ele é o elemento que vai ser necessário ao final para que se reduza moléculas de água e nesse processo eu tenha, como está exemplificado aqui, a síntese maciça de ATP. Legal? Então a gente pode colocar que essa cadeia respiratória ela não está propriamente ligada ao ciclo de Krebs. Ela está ligada aonde houver produção de coenzimas de oxirredução. Então, aonde eu tiver essas duas coenzimas aqui dispersas no mapa, eu tenho a capacidade de drenar essas enzimas para a estrutura da cadeia respiratória e na cadeia respiratória eu consigo transformar essas coenzimas, por assim dizer, enxugá-las, retirá-las dos seus elétrons e converter esse material em ATP. Já o ciclo de Krebs, não. O ciclo de Krebs eu tenho algumas substâncias aqui. Então eu tenho, por exemplo, aqui, um tal de isocitrato. Eu posso ter aqui embaixo um tal de succinato. E ficou aqui bem em cima, né? Vou colocar aqui assim. Aqui em cima um tal de succinato. Não vou colocar todos os elementos. Aí, de repente, você tem aqui um fumarato. Aí que você tem um malato. Isso aqui são todos ácidos dicarboxílicos ou tricarboxílicos. Né? O citrato, por exemplo, tem 3 carboxilatos, daí a origem do nome do ciclo do ácido cítrico ou ciclo do ácido tricarboxílico. E o grande lance do Krebs
é que certas substâncias... Onde é que foi parar o ícone? Ah, tá aqui, ó. Certas substâncias podem gerar, como por exemplo, a partir do succinato, eu gero porfirina. Você não deve lembrar, mas no início do semestre, quando a gente estava estudando estrutura de proteínas, a porfirina era o anel porfirínico, era o anel, o grupo M, responsável pela interação com o oxigênio molecular a partir de um átomo de ferro dele. Então você vê que tem um intermediário metabólico, um nome esquisitíssimo, chamado succinato, que é convertido no metabolismo a porfirina. Por outro lado, você tem alguns aminoácidos, vários, não são poucos, que podem se transformar em oxalacetato, ou então que podem ser transformados a partir de oxalacetato. Então você tem um circuito metabólico como o Krebs, que ele envolve mais a produção de substâncias que vão alimentar o mapa metabólico, ou, por outro lado, como está representado aqui, ó, deixa eu aumentar e diminuir ao mesmo tempo, essas várias setas que saem dele, as várias setas que chegam dele, não à toa ele está no centro do metabolismo, porque ele distribui uma série de elementos e capta uma série de elementos. Razão pela qual o circuito é chamado de anfibólico. Assim como você tem, a gente colocou em metabolismo catabólico, degradação, anabólico, síntese. Anfibólico é igual sapo e rã. Anfíbio. Anfíbio vive na água, vive na terra. Pois é, anfibólico permite fazer tanto o catabolismo quanto o processo de anabolismo. Tá bem? Então ele tem mais essa função. Num determinado pontozinho dele aqui específico, tá? Um pontozinho exatamente aqui, ó, depois do succinato aqui, ó, a gente tem a produção de ATP. Na verdade, imediatamente antes, você tem a produção de ATP. Um determinado pontozinho. Mas é um ATPzinho só, bem discreto, mas tem. Mas tem, né? Então, se você imaginar que a glicólise toda, com as suas 10 etapas, ela produz 2 ATPs, como uma glicose é quebrada em 2 ramos de piruvato, cada piruvato se transforma em uma acetilcoenzima A e cada acetilcoenzima A cai no ciclo de Krebs, você também vai ter 2 ATPs no final, só a partir de parte daquele material do piruvato. A outra produção maciça de ATPs, que a gente colocou na introdução ao metabolismo, que é relacionada à atividade aeróbia, ela se dá neste fenômeno aqui embaixo, em amarelo, que é o fenômeno da cadeia respiratória. Tá? Que é o fenômeno da cadeia respiratória. Basicamente, eu vou ilustrar melhor para vocês, mas eu vou colocar um desenho de construção. Sorry. Isso aqui deve ser assim. Sabemos que você tem um empréstimo assim, assim, assado, mas gostaríamos de lhe oferecer assim, assim, assado para melhorar a sua vida. Tá, não é o caso. Eu tenho um truquezinho aqui que eu coloco ele no... Pronto, agora ninguém vai me encher as paciências, ninguém vai me encher os pacovar. Então, a gente tem essa primeira distinção, tá? Uma segunda distinção clara entre o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, se você não entendeu a primeira, vamos colocar claro. O ciclo de Krebs, ele não serve para produzir ATP. Ele serve para produzir muito essas coenzimas de oxirredução aqui, tá? Ele tem, na videoaula você se recupera lá, ele tem 4 pontos dos 8 elementos que ele tem, em 4 momentos ele consegue produzir NADH e FADH2. Então ele é uma espécie de circuito, vamos dizer assim, especializado na produção dessas coenzimas de oxirredução, que na cadeia respiratória são convertidas a ATP. E além disso ele tem essa função anfibólica que eu mencionei. Já a cadeia respiratória, ela serve basicamente para uma coisa, cara, para pegar o oxigênio e transformar em ATP, mais nada. E eles têm sítios, como eu mencionei, distintos. Por exemplo, o ciclo de Krebs, ele ocorre na matriz da mitocôndria, eu vou ilustrar o que seria isso, na matriz da mitocôndria, enquanto a cadeia respiratória ocorre no espaço intermembranas. Então vamos colocar isso, vamos computar isso numa mídiazinha aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Espero que vocês consigam enxergar. Aqui, ó. Isso aqui é a estrutura da mitocôndria, tá? Tem um cara falando inglês aí do fundo, mas não precisa prestar muita atenção. Mas se quiser.
The mitochondrium is extensively invaginated in a membrane contains a complex. Onde é que eu dou a pausa disso? Producing heat. It's an energy currency used by virtually all forms of life. Where does the energy come from and how is it channeled specifically into ATP synthesis? Tá. The answers to these questions. Não consegui saber onde é que eu dou a pausa. Deixa eu ver se eu consigo abrir com outra coisa que eu consiga mostrar a pausa. Consigo abrir isso aqui com o Firefox? Se eu conseguir abrir isso aqui com o Firefox, menos mal, né? Ah, não vou enrolar vocês, não. Vou tentar fazer de novo aqui, ó. A ideia, então, é que o processo ocorra na estrutura da mitocôndria. Essas mídias que eu estou colocando aqui estão disponibilizadas também, tá? E aqui você tem, num córtex sagital da mitocôndria, você tem esse espaço aqui no meio que é chamado de matriz mitocondrial. Todo esse espaço é como se fosse um citoplasma, só que é para mitocôndria. E um pouco diferente das células, você tem duas membranas. Precisa tomar cuidado para não confundir. A célula possui uma bicamada lipídica. Quando a gente fala em duas membranas na mitocôndria, a gente não está falando de uma bicamada. A gente está falando de dois conjuntos de bicamada. Então você tem uma membrana externa da mitocôndria e uma membrana interna da mitocôndria. Eu vou tirar esses... Não, eu vou tirar o som do cara. Vou tirar aqui o som do cara. Ah, tá, é só fazer um off, né? Acho que se eu fizer um off aqui, rola. Ah, desliguei o som do cara. Desliguei o som do cara, mas o microfone está funcionando, então beleza. Então, a ideia aqui, ó, é que você tem essa aqui, ó, membrana externa e membrana interna, o processo em que vai acontecer a cadeia respiratória. E não à toa, a cadeia respiratória se dá pela justaposição muito próxima de proteínas alocadas, como eu disse, próximas, muito próximas, e numa quantidade muito grande de cadeias polipeptídicas cada uma. Então, quando a gente fala dos elementos que constituem a cadeia respiratória, a gente fala de complexos. Aqui está até ilustrado, complexo 1, complexo 3, complexo 4. Por quê? Porque você não tem, só para você ter uma ideia, o complexo 1 tem 25 cadeias polipeptídicas. Então, quando a gente fala em estrutura quaternária, é bastante sofisticado. O complexo 4, se não me engano, tem 48 cadeias polipeptídicas. Eu sei que é um monte. A estrutura quaternária dessas proteínas é imensa. E elas se colocam justapostas. Então, se eu voltar aqui, meu desenho sempre vai ficar bastante inferior em relação a qualquer forma de mídia, mas pode ser que se torne ligeiramente explicativo em um determinado momento, que é o seguinte. Se você imaginar que você tem a mitocôndria, e se você imaginar que agora, na estrutura dessa mitocôndria, vou fazer um desenho bem esquisitão aqui, assim, ó. Aqui você tem... Não gostei desse desenho, vou fazer de outro jeito. Você tem aqui a membrana interna da mitocôndria passada por aqui. O que a gente vai evidenciar é que as estruturas desses complexos multiméricos, eles são, primeiro, muito próximos um dos outros. Muito próximos um dos outros. É coisa de nanômetros de distância entre um e outro. Essa é a primeira observação. Então, vamos chamar isso aqui de complexo 1, vamos chamar isso aqui de complexo 2, vamos chamar isso aqui de complexo 3, tá? A outra noção é que, bom, então você vai ter a matriz mitocondrial, você tem aqui a membrana externa, você tem aqui o espaço entre membranas, né, que você tem um espaço, uma membrana externa alocada para cá. Então, vamos colocar aqui que você tem a membrana externa. Aqui você tem a membrana interna da mitocôndria. E aqui você tem a matriz da mitocôndria. Então, a primeira evidência da cadeia respiratória é que ela possui um elenco concatenado de proteínas multiméricas ao longo da estrutura da membrana interna. Essa é a primeira noção. A segunda noção é que ela vai receber coenzimas de oxirredução. Ela vai receber, por exemplo, o NADH no complexo 1, e ela vai receber o FADH2 no complexo 2. Sempre desse jeito. Então, uma coisa que às vezes confunde o aluno, como esses complexos são em número de 5, 1, 2, 3, 4, 5,
Sempre se acha que o que o complexo 1 faz, ele manda para o 2, que manda para o 3, que manda para o 4, que manda para o 5. E não é bem assim. Na verdade, o complexo 1 recebe a NADH, o complexo 2 recebe FADH2, e a partir daí você tem um processo unidirecional. Então, o que a gente está comentando é o seguinte. Você tem aqui NADH, que vai para o complexo 1. Você tem FADH2, que vai para o complexo 2. Tanto o 1 quanto o 2 mandam seus elétrons por uma coenzima, em vez de ser chamada de coenzima A, ela é chamada de coenzima Q. Essa coenzima Q manda para o complexo 3. O complexo 3 manda para o complexo 4. E aqui você interrompe, isso aqui é 3, né? E aqui você interrompe o que se chama de cadeia transportadora de elétrons, tá? Então, na verdade, você tem elétrons que caminham dentro dessa proteína, elétrons que caminham dentro dessa proteína, e que por uma mágica que eu não vou colocar exatamente nesse momento, eles passam, são transportados por uma tal de coenzima Q. E a partir desse momento, vamos colocar assim, uma fala bem exagerada, tá? Esse passa para cá, esse passa para cá, e agora, numa sequência, a partir do complexo 3, você tem o transporte de elétrons em sequência, né? Desculpa a redundância da palavra. Então, a primeira pergunta que surge é a seguinte, mas a primeira não, né? Várias. Mas uma que surge é a seguinte, como que cargas d'água um elétron consegue sair andando dentro de uma proteína e passar para uma outra? Né? Podíamos colocar isso na forma de uma pergunta, por que não? Né? Só não vou escrever o cargas d'água, né? Vamos colocar assim na forma de um exercício. Como os elétrons são, vamos colocar passados mesmo, tá? Passados, transferidos. Transferido é uma palavra muito bonita para transferência eletrônica, muito bonita. Como os elétrons são transferidos de uma proteína a outra? Não é propriamente de uma proteína a outra. Vamos colocar de um complexo a outro. De um complexo a outro. Na cadeia respiratória. Na cadeia, ponto, respiratória, ponto. Porque, como que você consegue... Nós estamos falando de elétron, cara. Como é que você consegue manter um elétron sendo... Quando você fala em transferência de elétrons, a coisa, o bicho pega demais. Você está falando praticamente numa distância mínima. Essas distâncias, elas... Aliás, eu falei nanômetros. Tudo bem, nanômetros. Mas dentro da estrutura da proteína, você tem a travessia ali por angstroms, 10 a 20 angstroms mais ou menos. A distância de uma proteína para outra, lembrando que o angstrom, 10 angstroms é 1 nanômetro, né? A distância de uma proteína para outra não pode ser de 2 nanômetros, não pode ser de 20, 30 angstroms, tem que ser menor, a distância entre si. Porque aí você cria uma coisa chamada de tunelamento eletrônico, ou pelo menos um efeito de tunelamento eletrônico que está dentro daqueles princípios dos níveis de Fermi, de energia, etc. Mas basicamente isso significa que quando essas distâncias são muito curtinhas, você consegue permear a transferência desses elétrons num comportamento, como eu disse, mais partícula mais particular do que ondulatório. O que importa é que você consegue mediar essa transferência. Pois bem, mas a proteína é recheada de aminoácido. O que justificaria esses elétrons serem transportados entre aminoácidos? Quer dizer, eu consigo transportar elétron entre resíduos de lisina, aspartato, etc.? Não. Um sonoro não. O único resíduo de aminoácido que é relacionado a alguma forma de transferência eletrônica, mas ainda que porca, é a cisteína, porque a cisteína contém enxofre. Então, só que se essa cisteína ela estiver presa numa ligação de sulfeto, ou seja, numa forma oxidada dos grupos tiólicos, você não tem essa transferência de elétron atuando. Ou seja, esse grupo tiol ele tem que estar livre, não pode formar uma ponte de sulfeto. Então, via de regra, você não conseguiria, com uma proteína, dada a sua estrutura simplória, a transferência de carga.
né? Transferência de elétrons ou transferência de carga. Você precisaria de um algo mais. Então, essas proteínas, além de estarem numa sequência, em distâncias muito curtas entre si, elas precisam de um algo mais, que permita esse encadeamento. Esse algo mais, eu vou colocar aqui em azul, são centros de ferro, são cobre. Então você tem proteínas, por exemplo, que levam o nome de cobre A ou cobre B, quer dizer, dentro do... Opa, peraí, eu já fiz, neném fez caca, peraí. Na verdade, se eu quiser dar o nome certinho para esses bois aqui, eu tenho que colocar o complexo aqui, ó, colocar um quarto complexo aqui, ó. Vamos chamar que esse aqui é o complexo 4. Tá? Aí sim, agora eu posso colocar aqui uma proteína chamada proteína de cobre A, uma proteína chamada proteína de cobre B. Tá? Eu tenho aqui no complexo 3 os chamados centros RISC, de ferro e enxofre. Também tem ferro e enxofre aqui. Tem o ferro espalhado ao longo de algumas proteínas. Às vezes eles ficam numa espécie de gaiola, 2 ferros, 2 cobres, uma espécie de gaiola. Então, eu tenho a presença de elementos metálicos, fundamentalmente ferro, cobre e enxofre, tá? O que nos responderia parcialmente essa pergunta. Então, como os elétrons são transferidos de um complexo a outro na cadeia respiratória? Esse como, vou deixar esse como, né? Já coloquei como. Então, vou colocar uma resposta subliminar aqui, ó. Pela distância curta entre os complexos, vírgula, e pela presença de metais nos complexos. Aí existe uma série de formas como esses metais, formas inclusive bastante elegantes, sabe? Tem um clatrato metálico, por exemplo, uma estrutura em forma de gaiola, né? Acho que a origem da palavra clatrato quer dizer gaiola em grego, em que esses metais são alocados ali, e isso facilita a transferência. Não, e pela presença de metais no complexos, vírgula, bem como a coenzima FMN. Então vamos colocar essa coenzima aqui, ó, no complexo 1, que é onde ela mora. FMN. O que é uma coenzima FMN? Vou parar para pensar. O que é um FAD? Flavina adenina dinucleotídeo. Então o FMN é flavina mononucleotídeo. Tá? Então é uma pequena estrutura não proteica, presente especificamente no primeiro complexo, que é o complexo 1, e que percebe a transferência de carga inicial do NADH. Tá certo? E não poderia deixar de falar também da coenzima Q. Então, dando continuidade à resposta, pela presença dos metais complexos, bem como pelas coenzimas FMN e CoQ. Tá? Aí você vai lá nas videoaulas, não, né? Você vai lá nos livros, você vai ver que CoQ é coenzima Q. Então aqui você tem um esboço meio porquinho da cadeia respiratória, mas pelo menos te ilustra o porquê que ela está ocorrendo. Tá? Então ela só ocorre porque eu tenho a oxidação de alguns desses elementos, e esses elementos, uma vez oxidados, num determinado ponto eu posso ter a produção de ATP. Pô, mas que ponto que é esse que eu tenho a produção de ATP? Então vamos colocar alguns detalhes aqui, aí eu vou abrir uma outra prancha, salvar essa prancha aqui, ó, salvar como 1, vou salvar como 1 aqui, ó, chama como 1 aqui, depois eu vejo como é que eu faço. Aí eu exporto a bichinha aqui para PDF, que é para não esquecer, e agora eu abro mais uma que vai abrir aqui. Beleza? Beleza. Se a gente colocar agora as reações que a gente está tratando... sim, antes de colocar as reações que está tratando, nós estamos falando de... Aliás, ele está aqui, já não está mais aqui. Eu recupero, quer ver o bichinho? Ó, e pum, aqui, ó. Está aqui.
A gente está falando, portanto, que não é só do ciclo de Krebs. Não, desculpa, a gente não estava falando isso, agora que eu estou falando isso. O que a gente está falando é que todo NADH que chegar aqui na membrana interna da mitocôndria, dentro de um encadeamento de determinadas proteínas, que inclusive dão uma coloração mais escura para a mitocôndria. Eu não sei se vocês viram isso em biologia celular, se chegaram a usar o microscópio em biologia celular, mas quando você enxerga uma mitocôndria, ela é densamente, do ponto de vista óptico, ela é muito densa, ela é bastante escura. Esse escuro tem a ver, obviamente, com a coloração, com corantes, mas tem a ver fundamentalmente com a presença de elementos metálicos. Basta você ver, por exemplo, a sua hemoglobina, que ela é vermelha, a ideia é vermelha, mas que o sangue venoso é um sangue mais escuro, porque sofre uma oxidação. Como aquele material de lâmina e lamínula também sofre oxidação, a gente acaba concluindo isso. Quer dizer, você tem um escurecimento de áreas, como, por exemplo, fibra muscular, em que você observa a microscopia óptica a presença de ricas em mitocôndrias, né, por conta da presença dos metais que são contidos nessa cadeia respiratória, numa concentração alta de proteínas na membrana interna. Mas o que eu queria chamar a atenção é o seguinte: esse NADH, esse FADH2, em nenhum momento, explicitamente, está me dizendo que vem do ciclo de Krebs. Mas o ciclo de Krebs nos livros, ele aloca muito, ele antecede, quase sempre ele antecede o capítulo da cadeia respiratória. Por quê? Porque no ciclo de Krebs você tem a geração das coenzimas de oxirredução, NAD-FADH2, e a partir delas, na cadeia respiratória, como existe uma produção maciça, né, vamos exemplificar aqui essa produção. Agora eu não consigo mais exemplificar porque eu fechei lá, né? Mas essa é a vantagem de se salvar, ó. Como está salvo, eu consigo recuperar a imagem. Aí eu consigo colocar esse um outro elemento, vou colocar em vermelho, vou colocar em vermelho. Vermelho. Cadê? Tá aqui, ó. Em determinados momentos específicos aqui, ó, você produz aqui, ó, 3 NADHs e você produz um FADH2. Vou colocar em vermelho aqui embaixo a produção de ATP, porque aí em vermelho fica exemplificado tudo que o Krebs faz do ponto de vista energético. Quer dizer, do ponto de vista energético, ele produz um ATPzinho. Vou consertar esse ATPzinho aqui, porque senão se eu não estou enxergando, que dirá vocês, né? Vou colocar ele aqui só a corzinha vermelhinha mesmo. Um ATPzinho, e além disso ainda faz 3 NADHs e um FADH2. Então, dito dessa forma, cadê meu cursor? Está aqui, ó. Dito dessa forma, eu tenho uma grande possibilidade de exaurir essas coenzimas de oxirredução que estão vindas do ciclo de Krebs. Mas isso não significa necessariamente que somente ali eu tenho essa produção. Deixa eu salvar novamente. Se não, vejamos, agora eu exporto para PDF, senão eu vou esquecer. Passa por cima, abre o outro. Abre aqui. Vem para cá, vem para cá, vem para cá, sobe aqui, fica branquinho, por favor. Se a gente ilustra o mapa aqui, a gente está falando disso daqui, ó. Então, no Krebs aqui, ó, você tem esse ponto aqui que você tem um NADH, tá vendo? Esse ponto aqui, ó, você tem um NADH. Vou aumentar o máximo que eu consigo, mas você não queria tirar o Krebs da câmara todinha aqui, ó. Então, aqui você tem um NADH, certo? Aqui você vai ter um outro NADH sendo produzido nesse processo todo aqui, tá? Nesse processo todo aqui, você vai ter um NADH sendo produzido. E aqui, ó, na última etapa do processo, você tem um terceiro NADH, tá? Então, você tem 3 momentos de produção. Repetindo, esse primeiro momento aqui, esse segundo momento aqui, quer dizer, um primeiro momento a partir da isocitrato desidrogenase, que é essa enzima aqui, esse segundo momento aqui, a partir desse nome cabeludo aqui, ó, oxoglutarato desidrogenase, que é um sistema complicadérrimo, que eu já me coloquei lá na videoaula. E aqui você tem um outro NADH da malato desidrogenase, que é essa menininha aqui. Então, toda vez que aparecer a palavra desidrogenase, lembra da gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase da glicólise? Não lembra, né? Eu lembro. Eu sou pago para lembrar às vezes. Então, essa gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase da glicólise também estava envolvida a produção de NADH. Quando aparecer a palavra desidrogenase, pode ter certeza
que é um NADH, um FADH2 ou um NADPH, que é assunto da próxima semana. E o FADH2? FADH2 aqui, ó, bem gostosão da balachita aqui, ó. Tá? Ele é produzido bem aqui. E aquilo que eu tinha mencionado, né? Você tem uma succinil coenzima A aqui, aonde tiver no mapa uma coenzima A, normalmente a etapa seguinte envolve a ruptura, a liberação dessa coenzima A e a liberação de energia útil. Aqui no caso, energia útil na forma de GTP. Se você for uma planta ou uma bactéria, diretamente na forma de ATP. Caso contrário, se você for um mamífero, na forma de GTP, aí vem uma enzima chamada nucleosídeo de fosfato oxidase que converte ela para ATP. Mas, enfim, se você encontrar um outro lugar do mapa metabólico que haja produção de NADH, esse lugar, por exemplo, aqui não, porque aqui realmente está ocorrendo, né? De piruvato para acetilcoenzima A, que é o início do ciclo de Krebs, você tem a produção de NADH, você tem a produção de FADH2 aqui, né? Tem a produção de NADH também, mas de repente você pode ter algo aparentemente nada a ver aqui no miolo, quer ver, ó? Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó, por exemplo, a formação de propionaldeído para propanodiol, que acontece em bactérias fermentativas também, você pode ter a liberação de NADH. Se essa bactéria possui uma estrutura mitocondrial que permita fazer cadeia respiratória, ou se ela for uma bactéria velha, uma Ancient, né, uma bactéria, arqueobactéria, que ela consegue fazer a cadeia respiratória na membrana dela, e tem bactérias para isso, ela pode muito bem aproveitar esse NADH aqui, jogar na cadeia e render as energias, tudo elas que precisa. Gostou do meu português? Perfeito, né? Deixa eu ver. Tem outros pontos que você pode produzir, por exemplo, no metabolismo lipídico. Então, no metabolismo lipídico, de repente você está vindo aqui queimando gordura, e de repente você vê que você produz aqui um NADH. De repente você vê que você produz aqui um FADH2. Então, isso nos leva a crer que em qualquer ponto do mapa em que eu tenha a produção de NADH e a célula esteja necessitada da produção de ATP, e aquele metabólito que envolve essa produção não seja naquele momento mais necessário que o ATP, eu posso direcionar o metabolismo para a produção de ATP. Tá certo? Essa aqui é uma mídiazinha interessante também, ela coloca, deixa eu exemplificar para vocês aqui, ela coloca como que o ATP, aquilo que eu tinha mencionado agora há pouco, né? Transferência de elétrons é uma coisa, mas aí como que a transferência de elétrons, ela está ligada à produção de energia. Então, primeiro eu vou só colocar essa mídia de forma rápida aqui, ó, em que você tem a especiação, né, da estrutura mitocondrial como sendo a estrutura interna, o espaço entre membranas, ou seja, aqui você tem a membrana externa, aqui você tem a membrana interna, e aqui você tem o que seria a matriz mitocondrial, tá certo? E aí quando você coloca as estruturas, ó, na membrana interna que você tem esses elementos. Então você tem um elemento complexo 1, 3, 4, 5. Normalmente os livros não vão mostrar o complexo 2. Tá? Os livros não vão mostrar o complexo 2. Por que os livros não vão mostrar o complexo 2? Exatamente por aquilo que eu ilustrei aqui, ó. Não aqui. Aqui. Também não é aqui. Aqui? Acho que é o mesmo, pelo visto. Acho que eu abri os dois a mesma coisa. Tá bom. Então vou ilustrar aqui. Agora eu consigo. Aqui, ó. O complexo 1 manda elétrons para o complexo 3 através de uma coenzima chamada coenzima Q. O complexo 2 também manda. Não existe formas do complexo 1 mandar para o complexo 2. Então, os livros, normalmente, quando exemplificam o 1 e o 3 na sequência. Acho que eu não me lembro de ter visto o exemplo com o 2. Tá? Mas beleza, que você tem o 1, o 3. Tem algumas coisinhas aqui que a gente vai mostrar, mas veja aqui, ó. No complexo 4 é que eu tenho a redução do oxigênio à água. E aí vem uma coisa interessante que os livros, principalmente de graduação, não trazem. O que acontece nesse complexo 4? Eu vou colocar isso na forma de um exercício. Seria um segundo exercício. Então nós estamos em cadeia respiratória, tá? E essa é a segunda prancha. Então o exercício seria o seguinte. O que ocorre, o que pode ocorrer
pode ocorrer na mitocôndria? Se o oxigênio molecular, oxigênico não, né? Oxigênio. Se o oxigênio não for convertido à água. Tá? Porque a gente está falando isso aqui, né? Você pega lá 1 meio de oxigênio, junta com 2H+, e forma H2O. Tem até vamos colocar aqui uma informação interessante nesse processo, que é a seguinte, ó, isso aqui não é bem assim, né? Para isso você precisa também de elétrons. E aí sim você forma H2O. E o curioso é que cabe isso aqui um potencial formal. Esse potencial formal é de mais 0,82 volts. Interessante, eu vou colocar esse dado aqui para chamar atenção para um exercício também, tá? Não sei se você lembra lá da introdução ao metabolismo, eu consigo pegar a partir desse potencial formal aqui, ó, que tem essa vírgulazinha, esse apóstrofo que quer dizer que é pH 7, eu consigo transformar isso aqui num ΔG, portanto eu consigo transformar isso aqui numa energia. Então eu consigo, de certa maneira, se a célula descobrir um jeito de pegar essa reação química aqui e aproveitar esse potencial acoplando a uma outra meia reação, porque isso aqui é uma meia reação, você pode ter a combinação desse processo, de repente, quem sabe, a produção de ATP. Tá? Mas a gente está falando desse processo. O que acontece se, por exemplo, eu tiver 1 meio de O2, né, o que a gente está exemplificando aqui é o seguinte, e se for 1 meio de O2 mais 1 elétron somente, não 2? Então, isso é uma situação em que eu tenho uma redução parcial. Desculpa. Deixa eu colocar isso aqui de outra forma. Eu tenho aqui uma redução parcial. Nessa redução parcial, eu tenho, por exemplo, coloco um O e uma bolinha em cima, um bicho violentíssimo chamado ânion superóxido. O ânion superóxido é uma espécie extremamente reativa de oxigênio. Ó, espécie reativa de oxigênio. Também conhecida por radical livre. Por que ele é radical livre? Porque o último elétron fica desemparelhado na última camada orbital. Então essa redução sendo parcial, eu criei um monstro, literalmente. Eu criei uma substância que é capaz de atacar membranas celulares, é capaz de atacar onde tiver ligação dupla, onde tiver uma conjugada, tá? Com esse desemparelhamento eletrônico. E aí eu acabo destruindo membranas, acabo destruindo, por exemplo, o anel indol de triptofano ou de tirosina, no caso o anel fenólico de tirosina, dentro das estruturas dos resíduos de aminoácidos em algumas proteínas, eu boto para quebrar. Quer dizer, a produção de ânion superóxido, eu posso ter também a produção, desculpa, estou comendo folha aqui. Aliás, não é folha, folha é fácil comer, difícil é comer os troncos de árvore do meu chá. Tem uns troncos de árvore aqui dentro. Você pode ter, nessa produção parcial, você também pode ter, deixa eu colocar para cá, uma redução parcial, mesma coisa. Como é que eu faço aqui, hein? Redução parcial, papá. Ah, já sei. Você pode produzir isso aqui, você pode produzir também chamada hidroxila ativada. Isso aqui é uma hidroxila ativada. A hidroxila ativada, ela é menos lesiva, ela é bem menos lesiva do que o ânion superóxido, se você comparar pau a pau, num período de tempo. Porque o ânion superóxido ele é violento, só que ele é violento eu agora já não sei se são nanosegundos ou são picosegundos. Ao passo que a hidroxila ativada, ela permanece com o elétron desemparelhado por mais tempo, ela é mais estável do ponto de vista estrutural. Então, os danos provocados por uma hidroxila ativada como espécie reativa de oxigênio são maiores, a grosso modo, do que os danos provocados por ânion superóxido numa mesma escala, são maiores numa escala temporal mais aberta.
Agora, se fosse medir instantaneamente, o ânion superóxido ele é mais prejudicial. O que importa é que ambos o são. E isso faz com que, se a gente fosse colocar uma resposta aqui, ó, o que pode ocorrer na mitocôndria se o oxigênio não for convertido à água? A produção de espécies reativas. A produção de espécies reativas de oxigênio, levando ao dano mitocondrial. Patologicamente, vamos colocar assim, ó, colocar um hífen aqui. Patologicamente, exemplo, câncer. A palavra maldita que ninguém gosta de colocar. As manifestações tumorais ocorrem sempre com grande produção, a depender do seu estágio, principalmente estágios mais evoluídos, no tecido, com grande produção de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio também, nitróxidos. Mas em relação ao que nós estamos falando, há radicais livres baseados no oxigênio. E muito ânion superóxido e muito hidroxila ativado. Então é bastante lesivo, tá? Manifestações tumorais. Patologicamente ou fisiologicamente. Fisiologicamente. Exemplo. Um exemplo de biólogo. Não, exemplo de biólogo não. Vamos colocar lá, apoptose. Já ouviu falar em apoptose? É um termo assim, chamada morte celular programada. Tá? Morte celular programada. Morte celular programada, você tem, por exemplo, a descamação do endotélio. Leia-se menstruação. Descamação do endotélio? Endométrio. Descamação do endométrio. Tá? A caducência foliar, por exemplo, chega no outono, as folhas caem. Por que as folhas caem? As folhas caem porque morrem. Uma folha morre como célula, como estrutura. Ela seca, né? Ela seca. Tem um monte de letra de música e poesia bonita sobre isso, mas do ponto de vista bioquímico, é um processo de morte celular programada, sazonalmente controlado, que a planta experimenta, tá certo? Então isso é uma situação que ocorre comum até, e porque ela tem o seu embasamento fisiológico, né? A descamação, por exemplo, quando você faz assim, que um monte de célula vai embora, morta, parte dessas células já tiveram a sua programação antes para serem mortas, para você ter uma espécie de recobertura do tecido epitelial, né, da epiderme. Então, o que você tem dentro dessa ideia que eu queria colocar, então, é basicamente isso, tá bem? E isso porque a gente estava ilustrando aqui, né? Se, por acaso, o oxigênio for completamente reduzido, ele forma água. Isso é uma das coisas mais belíssimas que eu vejo dentro da biologia e do metabolismo biológico propriamente dito. Metabolismo biológico, não tem metabolismo extraterreno, né? Mas do metabolismo propriamente dito, porque esse é o último evento que acontece ligado à oxidação de substratos. Veja que quando chega aqui, no oxigênio, a gente estava queimando uma glicose lá em cima, né? A gente começou a queimar uma glicose lá em cima, transformou em piruvato, jogou para acetil-CoA, botou dentro da mitocôndria, torceu, gerou uma série de coenzimas de oxirredução, NADH, FADH2. O NADH chega aqui, ó, NADH chega aqui embaixo, papum, passa os elétrons, desencadeia esse processo de transporte, e aí no finalzinho esses elétrons são utilizados aqui para reduzir o oxigênio. Esse, portanto, seria o último evento, né, até poético isso, mas seria o último evento biológico da oxidação de substratos, que é a incorporação dos elétrons advindos da oxidação desses substratos na forma de água. A grande estética da coisa é que o fenômeno que vocês já devem ter ouvido falar, chamado fotossíntese,
em que a luz do sol ela ativa um determinado sistema proteico que no final gera açúcar, esse processo inicial da fotossíntese é exatamente a quebra de uma molécula de água, induzida por uma proteína. Mas é a quebra de uma molécula de água. Quer dizer, o último evento biológico no metabolismo é a formação de uma molécula de água. O primeiro evento biológico no metabolismo vegetal, no caso, que a gente não faz fotossíntese, que vai culminar com a formação da molécula de glicose, que depois a gente vai quebrar, é a quebra de uma molécula de água rendendo elétrons, etc, etc, que vai gerar um outro processo em cadeia. Cara, eu acho isso fino pra caramba. Vou mostrar, se alguém tiver dúvida, por favor, me interrompa, senão vou ficar falando aqui igual o pobre na chuva mesmo, apesar de que isso também não tá fora de propósito, essa frase ultimamente, né? O politicamente correto me proíbe de colocar isso. Então, esses elétrons vão ser transportados, como a gente mencionou por aqui, através dessas estruturas. Vamos mostrar essas estruturas um pouco mais intimamente. Aqui, ó. E faça-se a luz. E a luz não se fez. E faça-se a luz. E a luz não se fez. E a luz não vai se fazer? Acho que vai. Fez. Demorou, mas fez. Então aqui você tem o nome, né? Cadeia transportadora de elétrons. E você tem um outro nome, fosforilação oxidativa. Isso aqui sempre foi um inferno de aluno, de estudante, porque assim, parecem coisas absolutamente distintas e os nomes são cabeludos, ainda mais esse de baixo, fosforilação oxidativa, mas são visões de uma mesma estrutura. Eu vou, resumidamente, a cadeia transportadora de elétrons, numa frase não, num gesto, a cadeia transportadora de elétrons acontece aqui, ó. E a fosforilação oxidativa acontece aqui, ó. Pronto, acabou, pode ir para casa. Aliás, você está em casa. Quer dizer, a cadeia transportadora de elétrons se dá através desses complexos. Aqui provavelmente é o complexo 1, 2... Não, aqui deve ser 1, 2, 3 e 4. Aqui tem os 4 complexos. E aqui você tem um quinto complexo. O quinto complexo é um pouco diferente, inclusive, na sua estrutura. Mas vamos lá. Só dando uma passagem nesses complexos. Ó, complexo 1. Olha que doidão que é o bicho. Então, é uma proteína transmembrânica gigantesca. Ela recebe o NADH. Ao receber esse NADH é oxidado para NAD+, e esses elétrons eles permeiam dentro do complexo 1 entre coenzima de oxirredução, como a FMN, que está aqui ligado, não serve para mais nada, e esses centros de ferro e de enxofre. Esses elétrons eles saltam, entre aspas, porque é um efeito de tunelamento eletrônico, esses elétrons saltam, né? É aquela história quando você tem... Esse negócio é muito bonito, é muito doido ao mesmo tempo, né? É quando você tem uma interface. Toda interface, do ponto de vista eletroquímico, ela vai gerar uma dupla camada elétrica. Essa dupla camada elétrica, ela tem uma determinada distância mínima. Na química vocês devem ver isso, né? Os chamados planos de Helmholtz. Aí você tem uma distância mínima, pequenininha lá, de 5 angstroms, 10 angstroms, em que alguns fenômenos de transferência de carga conseguem acontecer. Ou seja, você sai... Na interface, no caso de um eletrodo simples na água, a interface seria a superfície do eletrodo em contato com a água, né? Então, aqui, no caso, você tem uma proteína em contato com uma membrana ou uma outra estrutura próxima da membrana. Mas a estética acaba se reproduzindo aí. Você tem uma transferência de carga no chamado plano interno de Helmholtz, ou externo, o que você quiser colocar... esqueci o nome das outras estruturas, modelos de estrutura de bicamada elétrica. Agora esqueci. Chapman, né? Gold-Chapman, Stern. O que importa é que você tem distâncias curtas que permitam essa transferência de carga. E aqui, no caso, essa transferência de carga, na forma de elétron, ela vai para essa coenzima Q, que aqui está na forma oxidada e aqui se encontra na forma reduzida, tá? Quando ela recebe prótons que estão aqui na matriz. É bom sempre lembrar que aqui é a matriz. E é bom sempre lembrar que aqui é o espaço entre membranas, entre as duas membranas. Tá? Aqui é a matriz, aqui é o espaço entre membranas, então essa aqui é a membrana interna. E é interessante observar que nesse fenômeno eu estou jogando H+ para dentro do espaço intermembranas, tá vendo? Por quê? Porque o NADH,
quando ele se oxida, a gente viu isso, ele se oxida liberando 2 elétrons e um próton, não é isso? 2 elétrons e um próton. Então, ao fazer isso, é claro, ao fazer isso, se eu tenho mais de um NADH, eu posso ter 2 prótons sendo liberados no processo aqui. Então, esse é o complexo 1. Se a gente der uma olhada no complexo 2, lembrando que o complexo 2 não vem depois do 1, ele é uma estrutura multimérica proteica que recebe a coenzima de oxirredução FADH2 em estado reduzido, aqui ó, em estado reduzido. Esse complexo 2, se a gente observar, ele também tem centros de ferro de enxofre e ele também é capaz de transferir o seu elétron para a chamada coenzima Q aqui. A coenzima Q tem um outro nome, é ubiquinona. Você já viu falar em ubiquidade? Aquilo que é ubíquo é aquilo que está em toda parte. Ubiquidade. Então, ubiquinona é um quinol em estado reduzido que se transforma numa ona, né? Numa quinona em estado oxidado. E como ele é um quinol, ele pode receber 1 ou 2 elétrons, em termos de carga, né? Em termos de carga, ele pode receber até 2 elétrons, tanto faz 1 ou 2. Uma coisa muito interessante, pelo menos eu acho muito interessante, é que para o FADH2, quando a gente analisa o processo de oxidação, deixa eu ver aqui se eu consigo... Uai, o que aconteceu aqui? Peraí. Ah, tá, porque ele estava bem grandão, né? É, que ele estava bem grandão aqui. Quando a gente pega aqui essa pranchazinha aqui, ó, em termos de transporte, vamos colocar a gente pode colocar também na forma de exercício, ó. Vamos colocar isso aqui na forma de um exercício, fica legal. Seria o seguinte exercício, ó, exercício. Por quê? Porque é ótimo, né? Porque em estrutura biológica, não sei se eu coloco o porquê, vamos colocar um como é mecanismo, porque é uma razão. E a biologia existem aqueles que acreditam que tudo tem uma razão de ser e aqueles que acreditam que nem sempre as coisas têm uma razão de ser. Elas são porque elas são, né? Então, em vez de colocar um porquê, vamos colocar um como, porque como tem a ver com o mecanismo. Como NADH e FADH2 podem produzir ATP? Bom, é claro que essa é uma resposta meio complexa, então vamos especificar ela do ponto de vista energético, e não mecanístico. Do ponto de vista energético. Bom, do ponto de vista energético, eu tenho o seguinte, ó, é em azul que a gente está respondendo? Né? Ponto de vista energético, eu tenho que NAD+, pega 2 elétrons, pega próton e se transforma em NADH. E aqui eu tenho um potencial formal padrão que é de menos 0,32 volts. Potencial formal padrão estado biológico. Né? Estado biológico é pH 7. E eu tinha também aqui um meio de oxigênio, mais 2 elétrons, mais 2H+, me produzem H2O. E aqui a gente tinha colocado que você tem um E0' da ordem de mais 0,82 volts. Tá certo? Bom, com isso, se a gente colocar essas expressões, se houver uma possibilidade biológica de juntar essas expressões, e eu já vos adianto, a cadeia respiratória tem essa possibilidade, a gente ilustrou rapidamente, mas acho que, não sei se ficou claro, tomara que fique. O NADH não está lá no complexo 1, então está lá na ponta. O oxigênio está na outra ponta. Né? Entre essas pontas, você tem um decaimento do valor do potencial formal. Pode ver nos livros, eles trazem isso bem detalhadamente. Quer dizer, se eu começo lá com um potencial de menos 0,32 volts, e vou chegar lá na outra ponta da cadeia respirar com mais 0,82 volts, isso significa que as proteínas e coenzimas de oxirredução, no meio do caminho,
terão valores intermediários. Então, esse é um outro fenômeno da cadeia transportadora de elétrons que quase que não tem explicação, acho que nem na Bíblia deve ter como é que isso surgiu. Porque as proteínas foram selecionadas evolucionariamente de tal forma a terem uma composição que a transferência de carga de elétrons ali se dê no encadeamento na forma de morrinhos, né? Sendo que cada morrinho que você sobe é uma energia, como é que chama? Energia de estado de transição que é vencida. Só que a primeira tem um potencial de redução muito grande, tá? Que é o NADH, tem um potencial de redução muito grande. Então ele vai reduzir uma outra substância no evento seguinte, que no caso será a coenzima Q, terá um potencial de oxidação, potencial de redução menor. E assim sucessivamente até a gente chegar na molécula de água. Tá bem? Bom, mas aí a gente quer dizer o quê? A gente quer dizer que basicamente você forma um NADH aqui, não é isso? Você forma um NADH... você forma um NADH mais um meio de oxigênio, aí você vai ter uma diferença aqui de H+, e aqui você vai formar um NAD+, isso. Você vai formar um NAD+, vai formar água, e aqui você vai ter um ΔE qualquer. Tá? Então, a redução do NADH na presença de oxigênio leva à produção de NAD+. Isso estava explicitado no complexo 1, ali tinha um NADH e um NAD+. Beleza, esse ΔE, eu não sei, acho que a gente colocou isso na introdução ao metabolismo, você sempre faz esse ΔE aqui como sendo o E que está mais oxidado, ou seja, a meia célula, né, nós estamos falando um pouco de eletroquímica, a meia célula do que está mais oxidado em relação ao que está mais reduzido, o que vai me dar menos 0,32 menos mais 0,82 volts. É isso? E isso vai me dar... Nossa, eu não preciso de uma calculadora desse tamanho todo, não. Modo básico. Eu tenho lá 0,32 negativos, aí eu vou ter 0,82 negativos também, eu tenho 1,14. Então eu tenho aqui menos 1,14 volts, certo? Então esse é o potencial que eu tenho de gerar essa molécula. Bom, vamos dizer então o seguinte, ó, ΔG, lembra disso? Menos NFE. Eu consigo ter uma variação de energia de Gibbs simplesmente baseada no potencial, ou na diferença de potencial que ocorre nessa minha célula inteira. Vamos colocar a célula eletroquímica, né? Porque aqui nós estamos então, tratando o elemento biológico, que é a membrana interna da mitocôndria, com uma célula eletroquímica, em que você tem meias células reacionais. Num ponto você tem a oxidação de NADH e no outro ponto você tem a redução do oxigênio. E você consegue ligar essas duas coisas. Então nós vamos ter isso aqui como sendo menos 2, que são 2 elétrons envolvidos. Esse F é a constante de Faraday, né? Isso aqui é aproximadamente 96.500 coulombs, né? Que é carga. Então 96.500 vezes esse menos 1,14 aqui. Então nós vamos ter aqui um potencial de 2, melhor calcular aqui do ladinho, né? Então eu tenho esse 1,14, 96.500 multiplica por 2. Então eu vou ter aqui, ó, 220, o pontinho está aqui, ó, 220.020. Bom, 220.020, onde é que está? Isso aqui é a mesma coisa que 220 kJ. Beleza? Então eu tenho 220 kJ por mol sendo formado se eu conseguir pegar esse NADH, dar uma torcida nesse NADH, extrair esses elétrons e pegar esses elétrons e colocar nas mãos do oxigênio, para reduzir o oxigênio. Como a gente já viu, supondo, como nós vimos aqui, ó, supondo que 40% dessa energia seja utilizada para a formação de ATP, a gente está dizendo que você tem
um ΔG, que seria igual a 220 kJ vezes 40%, ou seja, 0,4. Então, se a gente colocar 0,4 aqui, 0,4 vezes, a gente tem 88 mil, certo? Então, você tem aqui, isso vai ser igual a 88 kJ por mol. Agora, veja, um ATP, vamos colocar assim, vamos colocar um agora veja, né? Agora veja, agora veja, agora veja, 2 pontos. Com um ATP, eu tenho 31 kJ em média por mol, né? Com 88 kJ, eu vou ter X. Esse X vai ser igual a 88 dividido por 31. Agora eu não vou saber fazer isso aqui, não vou colocar 88 dividido por 31. 2,8 moléculas de ATP. Então eu consigo produzir aqui 2,8 mol. Vamos colocar ATP, vai direto. 2,8 ATP por mol. Ou seja, aí eu vou colocar numa outra cor para ficar bem forte. Portanto, NADH produz uma média de 3 moléculas de ATP. Certo? Quer dizer, isso responde do ponto de vista energético. Como que NADH e FADH2 podem produzir ATP? O raciocínio para o FADH2 é o mesmo. A diferença é ótima. A diferença é que enquanto o NADH produz 220 kJ por mol bruto, estado padrão, o FADH2 produz 110 kJ bruto, estado padrão. Aí você faz as mesmas continhas para você chegar a uma proporção que o FADH2 irá produzir em torno de 1,7, que vai arredondar para 2 ATPs. Então, enquanto o NADH produz 3 ATPs, o FADH2 produz 2 ATPs. E por que o FADH2 rende, no estado padrão, metade da energia do que renderia o NADH, né? Um é 110 kJ, o outro vai ser 220 kJ. Por quê? Resposta: porque o potencial de redução dele está mais baixo. E esse potencial de redução dele é alocado diretamente aqui, ó, na chamada, no segundo complexo. Então, o segundo complexo tem um potencial de redução menor do que o primeiro complexo. Isso permite, então, quando você tem substâncias, coenzimas vindo do metabolismo para serem processadas na cadeia respiratória, você só consiga produzir 2 ATPs no máximo, ao invés de 3 ATPs. Doido babado, né? Mas esse aqui é o jeitão dele. Olha outra curiosidade também que eu acho importante. Esse nome aqui não é à toa, ó. Esse complexo 2 tem esse palavrão aqui, mas como ele trabalha com FADH2, ele também é chamado de desidrogenase. Você já viu isso em algum lugar? Se não viu, devia ter visto. Aqui, ó. Essa enzima chamada succinato desidrogenase, que está no ciclo de Krebs, é a enzima que produz o FADH2 aqui, né? Mas veja que a seta é dupla. Ou seja, quando a gente tem a seta dupla, significa uma coisa, ou ele faz ou ele é feito de, né? Isso significa que no ciclo de Krebs eu consigo pegar essa enzima e gerar o FADH2. E na cadeia respiratória, essa mesma enzima, esse mesmo complexo enzimático, ele é capaz de pegar esse FADH2, oxidar e mandar os elétrons para cá, para a ubiquinona, que uma vez reduzida, se reduz na forma de ubiquinol, é o estado reduzido nela. A ubiquinona é a tal da coenzima Q. Então você tem ali uma espécie de sensor da respiração celular. Esse sensor da respiração celular é chamado succinato desidrogenase. Veja que ele está presente tanto quando a gente estuda o ciclo de Krebs, a gente coloca muito que o ciclo de Krebs está presente na matriz da mitocôndria.
enquanto a cadeia respiratória está presente na membrana interna da mitocôndria. E aí você tem, então, uma enzima, uma proteína transmembrânica, que tem uma face voltada para a matriz, onde ocorre o processo de geração de FADH2, e uma face voltada para o espaço entre membranas, que vai aproveitar o FADH2 numa outra situação de deficiência de ATP, vai aproveitar isso para produzir ATP. O processo é punk, cara. O processo é doido. O processo é doido. E veja, a bichinha é inibida por oxalacetato. O oxalacetato é o ingrediente, por assim dizer, do ciclo de Krebs. Então, aquela tal de inibição retroativa, aquela tal de controle alostérico, né? Um dos controles que modula é o controle alostérico. Essa succinado desidrogenase, que era tão importante que eu não sei onde é que eu vou escrever, porque eu já... Exercício. Ah, bota aqui, exercício. Vou botar aqui, ó, exercício aqui, ó. Dá, nesse trechinho já dá aqui, ó, exercício. Por que a succinato? Lembra que a gente está abreviando desidrogenase por DHase, tá? É tão importante. No metabolismo. Eu faço a pergunta, eu faço a resposta. Eita, nós. Por quê? Ela conecta, interliga, ou melhor dizendo, ela conecta o ciclo de Krebs à cadeia respiratória. Do ponto de vista prático, existe um corante, observação, existe um corante chamado MTT, é um sal de tetrazóleo, isso aqui é um sal de tetrazóleo. Esse sal de tetrazóleo, ele é utilizado para você mensurar a respiração celular. Basicamente é um corante mais ou menos incolor, tu joga na água, joga umas células lá, a succinato desidrogenase atua sobre esse corante, forma um sal precipitado mais escuro, você coloca num espectrofotômetro, mede a absorção molecular e a intensidade da leitura do espectrofotômetro dá a intensidade da respiração celular. E isso é muito legal, porque é uma espécie de um indicador de viabilidade celular. Diferente de usar corantes comuns, as células elas pegam os corantes quando elas estão mortas, mas não pegam quando estão vivas. Quando elas estão vivas, elas expulsam. As bombas expulsam os corantes porque os corantes são tóxicos. Então, uma maneira de você ver viabilidade celular é jogando um corantezinho. Mas uma maneira mais sofisticada é você observar o grau de respiração celular, da atividade metabólica da célula, desde que ela tenha uma mitocôndria, claro, por intermédio desse sal chamado GMTT, que é um sal de tetrazóleo. Tá? Isso é apenas uma observação. Eu acho que como essa prancha aqui acabou, convém a gente salvar isso aqui como 2. Se voltar atrás, a gente volta atrás, acho que não tem problema não, tá? E aqui eu já abro outra para a gente chegar num outro ponto aqui importante essa. O que eu vou abrir aqui, cara? Ah, aqui, ó. Tá. Então, você entendeu mais ou menos, se não entendeu, você volta depois da gravação, dá uma olhada, mais ou menos como esse processo acontece, certo? Ou seja, esse processo acontece com transferência de elétrons, blá, blá, blá. Aliás, a gente estava colocando aqui, né, as unidades, eu esqueci de completar, deixa eu fechar aqui. Esse é o complexo 2. Quando a gente olha o complexo 3, veja que o complexo 3 não é diferente, ó. Você tem centros de ferro, enxofre aqui, só que agora já não está mais entrando os NADs, os FADH2, porque eles foram transportados por uma coenzima chamada ubiquinona, ou coenzima Q, e essa ubiquinona, coenzima Q, transfere esses elétrons agora para esse complexo aqui, que é o terceiro complexo. Ele tem esse outro nome aqui, chamado citocromo C redutase, e ele é bem interessante, porque aqui está falando partes, ele mostra algumas partes, ó. Eu acho que aqui vai te confundir mais do que te ajudar, então não vou mostrar isso não. Ele mostra as parte 1, parte 2 de 1. Basicamente, o que esse complexo 3 faz é passar esses elétrons adiante
para essa proteína aqui, que é uma proteína periférica, não é uma proteína transmembrânica, é chamada citocromo C, que é uma proteína que literalmente salta do complexo 3 para o complexo 4. Então esse é o único ponto na cadeia respiratória em que você tem realmente um deslocamento pela membrana a partir de uma proteína periférica de membrana, que é o citocromo C, que está carregando aqueles elétrons vindo da estrutura de todo esse complexo aqui, o complexo 3, mais que por sua vez veio da ubiquinona que está aqui, tá? Que veio da ubiquinona. E essa ubiquinona, como ela estava reduzida, e ela joga os elétrons para o complexo 3, parte é utilizado, por exemplo, nesse processo de redução do citocromo C, outra parte ciclicamente reduz novamente, e a própria coenzima aqui ela fica no estado oxidado. Então aqui está mal aqui representando esses estados oxidados. E nesse processo você tem, mais uma vez, o H+, entrando no espaço entre membranas. Então veja que quando a gente olha o complexo 1, você tem H+ indo para o espaço entre membranas. Quando a gente olha o complexo 2, você tem H+... Aqui não ficou muito... Aqui, ó. O H+ está entrando aqui, e aí você vai ter que concluir também, mas ele vai para o espaço entre membranas. Quando a gente olha o complexo 3, veja que tem H+ indo para o espaço entre membranas. Está acontecendo alguma coisa estranha, não? Não está indo muito H+ para o espaço entre membranas? Porque toda vez que você oxida... Aqui eu já não sei se eu coloquei. Eu já apaguei a outra, né? Não, mas vale a pena recordar e viver, ó. Toda vez que você oxida, por exemplo, um NADH, você está liberando H+, e o FADH2 também, por conseguinte. E esse material vai para o espaço entre membranas. Onde é que está o babado? Aqui, ó. Então está acontecendo alguma coisa estranha. Você está jogando próton no espaço entre membranas. Isso tem um preço. Porque você está tornando a matriz mitocondrial mais alcalina. E o espaço entre membranas está ficando cada vez mais ácido. Se a gente olhar o complexo 4... Aqui você já não tem mais o H+, mas olha, aquele elétron que estava vindo do citocromo C, agora ele passa mais uma vez a uma proteína que tem cobre como elemento metálico, então ele consegue transportar esses elétrons através desse cobre, e onde você vai ter finalmente no complexo 4, finalmente a redução desse oxigênio aqui para a água. Beleza? E tendo a redução desse oxigênio aqui para a água, você fechou a cadeia transportadora de elétrons. Então, para que serve uma cadeia respiratória? Para fazer água. Parece batalha naval, né? Então, uma cadeia transportadora de elétrons, quase que exclusivamente está servindo para fazer água. Só que nesse processo de fazer água, bem grosseiramente falando, né? Sem nenhum vernáculo mais sofisticado, né? Mistério que se diga que, bom, enfim, nesse negócio de fazer água, ele está jogando próton no espaço entre membranas, está jogando próton no espaço entre membranas, está jogando próton no espaço entre membranas. E as coenzimas NADH e FADH2, que estavam reduzidas, se tornaram oxidadas, transformaram respectivamente em NAD+, e FAD, elas podem muito bem agora retornar ao ciclo de Krebs. E aí vem um negócio muito doido, que é o seguinte: a simples presença do oxigênio consegue controlar se o ciclo de Krebs vai funcionar mais rápido ou mais lento. Ainda que o ciclo de Krebs não tenha nada a ver com oxigênio. Não tem oxigênio lá no meio. Em nenhum momento do circuito você vê oxigênio. Mas ele é alimentado, se a gente observar o circuito, né? Ele é alimentado com as coenzimas em estado oxidado. Então, entra um NAD+, aqui que está vindo lá da cadeia respiratória, se transforma em NADH. Nos outros pontos também. Ou entra um FAD que está vindo... entra um FADH... Entra um FAD que está vindo lá da cadeia respiratória e se transforma num FADH2. Né? Então, a cadeia respiratória ela está totalmente integrada com o ciclo de Krebs a partir do momento que ela alimenta, como se fosse um combustível, o ciclo de Krebs. Como a cadeia respiratória tem o seu aceptor final em mamíferos como o oxigênio, tem até sódio, em arqueobactéria, até sódio é utilizado como aceptor final. Um processo meio doido, enxofre também, bactérias sulfurosas. Mas em mamíferos é o oxigênio. Então, como o oxigênio é um aceptor final, se você aumentar a quantidade de oxigênio para a célula, oxigena mais os tecidos,
você indiretamente consegue acelerar mais o ciclo de Krebs e fazê-lo produtor das coenzimas de oxirredução. Razão pela qual os músculos, sob atividade física, estão recheados de mitocôndria em pleno funcionamento. Parte delas fazendo gerar o Krebs a partir da oxidação de glicose, glicogênio muscular, até gordura muscular, para você gerar piruvatos e acetilcoenzimas que caem nesse circuito. E parte, a hora que o ciclo de Krebs está funcionando, jogando suas coenzimas para a cadeia respiratória oxida as enzimas que estão reduzidas e devolve para o ciclo de Krebs, tornando isso um ciclo de mútua alimentação. A cadeia respiratória alimenta o Krebs alimenta a cadeia respiratória. E com isso você tem a produção de energia e o uso dessa energia para atividade física, por exemplo, né, propriamente dita, ou para o metabolismo basal como um todo. Isso é truquento e é bem interessante. Muito bem. E aí a pergunta que se faz agora é o seguinte: e como, depois disso tudo, como que eu faço ATP? Vamos colocar na forma de uma pergunta também, né? Isso aqui é a terceira prancha. Cadeia respiratória? Cadeia respiratória. O que me dá raiva é que se a gente está aqui numa sala de aula, eu estou tomando o meu chá gelado aqui, mais ou menos, que agora já não está mais quente, já está até meio gelado. Mas eu tenho certeza que tem gente que já foi na geladeira, já pegou torta, pegou bolo, saiu, foi ao banheiro, voltou, ligou TV, pegou celular. E me dá até inveja em certos momentos desse processo. Mas eu tenho que ficar aqui, inclusive, por uma questão de horário, tomando só o meu icônico chazinho cheio de caule. Então, o exercício é o seguinte. Como o ATP, melhor dizendo, como a transferência de elétrons da cadeia está, e o termo, eu vou colocar esse termo em letras garrafais, está acoplada à produção de ATP. Tá? Então nós estamos falando que existe transferência de elétrons, mas num determinado ponto você tem que produzir ATP, senão tudo que eu falei aqui foi inútil, inclusive aquele cálculo chato lá atrás ali dos potenciais formais, né? Num determinado momento você tem que ter a produção de energia. Eu vou esboçar um desenho rápido como isso é feito e depois a gente explora isso em mídias. Tá vindo lá. Tá vindo lá os complexos. Então vamos dizer que esse aqui é o... sei lá, 2, esse aqui é o 3, esse aqui é o complexo 4. Certo? Muito bem. Então aqui você tem uma membrana interna que estão ligando esses complexos. Já que eu fiz todo mundo, vou fazer um também, né? Por que não? Não custa. Tem horário para isso, tem 20 minutos ainda. Aqui eu tenho o complexo 1. Aqui está passando uma outra membrana, né? Aqui é a membrana externa da mitocôndria. Estou fazendo ela em dupla camada lipídica aqui, para lembrar para você que membrana interna e externa não quer dizer dupla camada. E precisa tomar cuidado para não confundir dupla camada lipídica com dupla camada elétrica. São domínios absolutamente distintos. Mas você calcula a dupla camada elétrica de uma dupla camada lipídica. Gostou? Experimentalmente. Essa aqui vai ser a membrana externa. E essa aqui vai ser a membrana interna. O que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte, ó. Os bacanas dos elétrons, tudo eles, usando um português castício da época, não é propriamente o vossa mercê, eles caminham, entre aspas, né, pelas estruturas e permitem ao oxigênio sua redução à molécula de água. Tudo bem? Sem problemas, aqui entra também 2H+. Sem crise. E veja, e outra coisa que ocorre aqui é que você tem o aumento da concentração de H+, no espaço entre membranas.
Então aqui você tem um aumento generoso da concentração de H+ no espaço entre membranas, a partir do momento que os NADHs que chegam no complexo 1 jogam esses H+ para fora, se convertendo em NAD+. Os FADH2 que chegam no complexo 2 fazem a mesma coisa. Ixi, Deus santo Benedetto. Eles jogam esses H+ aqui. A gente viu também que pelo complexo 3, ou seja, você vai recheando o espaço entre membranas de H+. O que faz com que, fundamentalmente, eu tenha um aumento do pH na matriz, em detrimento de uma redução do pH no espaço entre membranas. Se eu deixar a coisa acontecer desse jeito, deixar caminhar desse jeito, eu mato a minha mitocôndria, eu mato a minha célula e eu me mato. Então, eu não posso simplesmente causar essa diferença de potencial elétrico de forma incólume, sem que haja uma consequência. Porque isso, veja, se você está carregando com potencial o espaço entre membranas, você está carregando positivamente, né? Até teve uma, não é essa daqui, teve uma outra que a gente exemplificou. Onde que está? Aqui, né? Não, não é esse aqui. Ah, que pena, agora eu não vou saber mais onde que está. Vou chutar que seja essa daqui, vamos ver se é essa daqui. Se for essa daqui, não é essa daqui. É uma mídiazinha que a gente estava exemplificando e que aparecia a diferença de cargas. Então você cria ali um potencial entre membranas ou transmembrânico. É um potencial elétrico, que você mede com eletrodos mesmo. É um sistema chamado de patch clamp, que você coloca nanoeletrodos, por assim dizer, e consegue captar o potencial elétrico local ali. Isso tem uma série de consequências, inclusive de importância farmacológica e tal, mas não vem ao caso. O que vem ao caso é que você cria essa diferença de potencial transmembrânico, e isso de alguma forma tem que ser aliviado, porque senão você vai alcalinizar a matriz, que normalmente tem um pH um pouco acima do 7,5, inclusive, pode chegar a 8, e acidificar demais o espaço entre membranas. E aí eu vou desenhar essa solução em amarelo. Essa solução em amarelo vem graças a uma proteína fazer ela mais discoide aqui, vai. Graças a uma proteína chamada de ATP sintase. Essa proteína também é chamada de complexo 5. Essa ATP sintase não está boiando aqui em nenhum lugar, não. Ela está ligada aqui às membranas, da mesma maneira como a gente mostrou, tá? Só que, diferente das proteínas de complexo 1 a 4, que estão orientadas para o espaço, né, a ação local ali é uma orientação para o espaço entre as membranas, a ATP sintase tem uma orientação invertida. Ela é orientada para o espaço da matriz mitocondrial, que é a matriz, né? O fenômeno de produção de ATP se dá aqui, ó. Vou colocar também com outra corzinha. O ADP se liga numa determinada subunidade desse complexo 5 e se converte em ATP. Como? Quando esses H+ aqui estão no espaço entre membranas, entram dentro de um canal da ATP sintase ou sintetase para retornar ao espaço, retornar à matriz. Ao fazer isso, opa, peraí, ficou feio, hein? Ao tentar esse retorno aqui, essa proteína, eu vou ilustrar numa mídia para vocês, essa proteína aqui sofre um giro mecânico, é como se fosse uma motoproteína mesmo, tá? Ela sofre um giro mecânico, esse giro mecânico é de 120 graus, cada vez que um próton passa pelo canal, ela gira 120 graus, cada vez que 3 prótons passam pelo canal, ela gira 360 graus, em torno do seu eixo. Cada vez que ela faz isso, ela produz ATP.
Vou ilustrar isso para vocês. Sobrou alguma outra cor? Isso aqui é chamado de hipótese quimiosmótica. Até hoje ela é chamada de hipótese quimiosmótica, mas ela já é considerada uma tese, não propriamente uma hipótese, tá? E ela chama quimiosmótico porque essa palavra osmótico vem da alta pressão ou concentração de H+. Então, é uma pressão osmótica de H+, tá certo? E essa hipótese quimiosmótica, ela responde pelo que se chama de... Cadê meu ícone? Ah, tá aqui, ó. Ela responde pelo que se chama de acoplamento energético. Acoplamento energético da cadeia respiratória, tá? Então, é a alta pressão desses H+. Salvar esse bichinho, acho que é o número 3, né? Coloca como 3. Exporta. E vou mostrar isso acontecendo numa mídia fofa. Na verdade, vamos ao complexo quinto, né? Aqui, ó, ATP sintase. Então, veja que você tem a estrutura dela, a orientação dela agora se dá para a matriz, não mais para o espaço entre membranas, para a matriz. Ela tem duas grandes subunidades, uma que é transmembrânica, a outra que já está na matriz. A que está na matriz pega o ADP e se transforma em ATP toda vez que o H+ perfunde a estrutura de um canal por dentro dela. Certo? Como eu disse, vou exemplificar isso aqui numa mídia. Essa mídia é aqui, ó, ATP sintase. Vamos abrir ela com, sei lá com o quê. Acho que dá para abrir com esse cara aqui, ó, VLC Media Player. Não sei se vai abrir com Media Player, tomara que abra. Abriu? Abriu? Abriu. Olha só que doido. Então você tem um motor, isso aqui é bom que eu consigo dar pausa. Você tem um motor molecular agindo aqui, tá? Então aqui você tem a subunidade F1, aqui a subunidade F0. Aqui você tem os H+ todos no espaço entre membranas, aqui é representado pela matriz. Esse motor molecular, ele acaba girando, e aí tem um efeito especial aqui, quando dá uma explosão, que está produzindo ATP. Quer ver? Ó, produzir ATP lá é efeito especial só. Quando você coloca uma lupa nessa estrutura e tenta enxergar a sua composição, você vê essa composição na forma de um canal, ó, um canal interno aqui em que esse motor molecular permite a passagem dos H+. Os prótons, então, ó, sinal de mais aqui, a entrada do canal e os prótons acabam sendo alocados para cá. Quando a gente olha agora por um outro ângulo, a gente vai ter uma visão panorâmica da proteína em si, ou seja, dos esqueletos carbônicos que envolvem a proteína. Nós temos um canal de entrada no espaço entre membranas e um canal de saída na matriz mitocondrial. Esse é um acoplamento. Por aí você pode imaginar o que aconteceria num desacoplamento. Um desacoplador seria uma substância que você jogaria ali e ele, de alguma maneira, impediria essa transferência de elétrons, impediria a hipótese quimiosmótica de dar certo, impactaria na produção de ATP da célula. Assim de desacoplador, inclusive de uso agropecuário, de uso agronômico, por assim dizer, biotecnologia agronômica. Aí você tem a ilustração das cadeias polipeptídicas, né, alfa-hélices cruzando a membrana biológica, a membrana essa estrutura aqui, e aí você tem uma visão do motor molecular um pouco mais, vamos dizer assim, próximo da imagem de uma proteína. Tá? Vou deixar o vídeo rodar mais um pouco. Tem um cara falando aqui também sem parar, ó, tá vendo? Tem um cara que fala aqui sem parar. Ó. O musiquinho e tudo. Tá? Então, olha que doido. Isso aqui é uma visão de cima. Veja que tem 3 pontos em que você forma um ATP, como se fossem os símbolos da Mercedes-Benz. São 120 graus de distância. Toda vez que ela gira 120 graus, esse motor consegue produzir ATP. Ah, deixa essa mulher, deixa só eu falar. Afinal de contas, ela não está ganhando dinheiro e eu estou ganhando dinheiro para falar. Tá? Então, essa é uma ilustração que eu queria colocar para vocês desse funcionamento. E com isso você tem, então, esse tal de acoplamento de cadeia respiratória aí completo. Tá? Pode ser, como eu disse, que você poderia jogar uma substância e atrapalhar esse sistema. Você pode fazê-lo naquela mídiazinha. Ó, nós fechamos aquela mídia, não era para fechar, não. Ih, tomara que não demore. Acho que não demora, não. Vamos ver. Vou mostrar uma mídiazinha agora do que acontece, como que essa cadeia ela funciona agora. Ah, até que não demorou. Como que ela funciona agora
colocando os seus ingredientes, tá? Então, por exemplo, se eu colocar piruvato, tá bem? E eu botar isso aqui para correr, ó, olha que bonitinho. Então, o piruvato vai se transformar em acetil-CoA, lá já dentro da mitocôndria. Você vai ter a produção de NADH ou NADH vindo de outros lugares. Chega aqui no complexo 1, ó, NADH chega, ele é oxidado, libera prótons para o espaço entre membranas. Os elétrons seguem na sequência aqui pela coenzima Q. Veja que ele salta daqui diretamente para o 3, né? Ó, ele salta do primeiro complexo para o 3, ele não passa pelo 2. Ele passaria pelo 2 se a gente colocasse malato. Não, malato é produção de NADH também. Não, nem fez caca, não é malato não. Succinato, porque o succinato vai envolver a succinato desidrogenase. Então aí, ó, você vê chegando aqui o succinato, a produção de FADH2 envolvida no processo, e aí você tem complexo 2 indo. Olha aqui, o citocromo C também vindo para cá, ó, tá? Bonitinho. Vamos colocar agora, sei lá, vamos manter o piruvato lá de início. Depois você brinca com essa mídia para você ver que gracinha que é. Você brinca com essa mídia. Veja que aqui não dá para ver direito, mas você, vamos dizer assim, supõe, né? Os elétrons estão sendo transportados aqui nessa estrutura e quando chega aqui no citocromo C, ó, ele salta do complexo 3, que é o citocromo BC, para o complexo 4 aqui, ó, citocromo A. Esse nome citocromo tem a ver com cor de célula, porque fica tudo colorido, fica tudo escuro. Como eu mencionei para vocês, é uma proteína periférica, não é uma proteína transmembrânica. E quando você recheia demais aqui o espaço entre membranas de H+, esses H+, fluem por dentro da ATPase, que é essa estrutura aqui, ela sofre uma rotação, pega ATP, ADP e transforma em ATP. Se eu colocar um desacoplador, o que é um desacoplador? Você tem, por exemplo, valinomicina, que é um ionóforo, você tem o dinitrofenol, que é uma outra substância. Olha o que faz um desacoplador, ele vai desacoplar. Vai desacoplar o quê? O transporte, você tem dois fenômenos aí, o transporte de elétrons e a fosforilação oxidativa. Por que ela chama fosforilação oxidativa? Porque eu estou trabalhando com oxigênio ali, processo de oxirredução, para produzir ATP. O que chama cadeia respiratória? Já vimos. Então, como é que eu desacoplo? Olha que doido. Pum! Coloco o dinitrofenol aqui, o dinitrofenol capta parte desses prótons, e aí ele consegue impedir o excesso dos prótons que estão vindo aqui em cima. Os ionóforos fazem a mesma coisa, ou seja, foros de deslocamento, caminho, íons de íon, né? Então são substâncias, algumas têm interesse agroindustrial, outras são utilizadas como antibióticos, inclusive. Você joga essas substâncias, elas permeiam aqui, carregada de prótons, né? Ela está com um sinal negativo aqui porque está reduzido, aí fica oxidado com próton, e aí impede que haja uma pressão de prótons aqui para ser utilizada pela ATP sintetase. Então, por isso você bloqueia a síntese de ATP. Aí você desacoplou todo o sistema. Tem vários inibidores que a gente pode jogar aqui, depois você brinca lá para você ver. Eu vou fazer um outro exemplo aqui rápido. Opa, manter o piruvato, bota o play. E aí você tem vários inibidores aqui, ó. Você já ouviu falar, talvez esse seja de mais interesse, cianeto, né? Cianureto. Onde o cianeto ele tem uma capacidade de ligação com a hemoglobina que, se não me engano, é 220 vezes maior a constante de afinidade do que o próprio oxigênio. Então ele já bloqueia lá em cima o transporte de gases. Quando chega aqui embaixo, onde é que ele liga? Aqui, ó. Ele liga aqui, ó. Olha que doido. Ele impede que os elétrons sejam transferidos ao oxigênio. E aí você interrompe a sequência da transferência de elétrons. Como a transferência de elétrons também envolve a liberação dos prótons em estado maciço, aqui, no espaço entre membranas, e por conseguinte a produção de ATP aqui embaixo, você bloqueia a produção de ATP. Ao bloquear a produção de ATP, você mata a mitocôndria, entre aspas, mas você mata a célula, sem aspas, tecido e o sujeito todo por intoxicação por cianeto. Aqui depois você brinca, tem outras substâncias que podem ser utilizadas como inibitórias. Tá bem? E como a gente tem mais 2 minutinhos, eu vou mostrar uma última mídia, que é um software. Aqui, ó, que eu disponibilizei para vocês aqui. Ele foi desenvolvido na Unicamp, pela equipe da Unicamp. Você encontra ele também digitando aquele BDC, Biblioteca Digital de Ciências da Unicamp.
Aí você define um determinado tamanho aqui qualquer, ele vai abrir, eu espero que ele abra, né? Porque se ele não abrir também, aqui ó, ele vai abrir desse jeitinho aqui, é um simulador de consumo de oxigênio numa mitocôndria isolada. Aí tem um sistema que aqui é chamado de célula, é uma célula eletroquímica, né? É curioso como o oxigênio é detectado em aparelhos. Você tem fibra ótica, tem uma série de sistemas para detectar oxigênio. Aquela história do negócio do polegar, né, que é a emissão de laser e a percepção de hemoglobina em estado saturado e não saturado, com comprimentos de onda diferente. E tem um jeito clássico que é um eletrodo que você pulsiona ele lá com 700 milivolts negativos e ele é capaz, numa alça de platina, reduzir o oxigênio também. Mas o que acontece na prática, que eu quero ilustrar para vocês, é isso aqui. Aqui você tem um gráfico de potencial transmembrânico com o tempo, que você pode colocar ou não no software, e aqui você tem o que acontece com o consumo de oxigênio no tempo. Então, por exemplo, ele é autoexplicativo, ele coloca para você algumas coisinhas assim. Então, eu quero adicionar mitocôndria. Pum! Ó, adicionei a mitocôndria, o potencial de oxigênio cai, lentamente, mas cai. Posso deixar isso aqui bem mais lentamente para a gente ilustrar, né? Mas ele cai. Aí eu venho aqui e coloco, por exemplo, piruvato. Olha só que legal. Quando eu coloco piruvato, eu estou alimentando, a minha mitocôndria, e aí de repente eu venho com piruvato aqui e coloco ADP, que aí lá na cadeia respiratória, veja só, agora o consumo de oxigênio cai abruptamente graças a colocar ADP, porque ele vai formar ATP. Aí de repente eu venho e coloco um desacoplador, ou eu coloco cianureto. Pum! Olha só o que acontece. Então nessa simulação, ao colocar cianeto, eu bloqueei a cadeia respiratória lá no complexo 4 e aí eu impeço o consumo de oxigênio porque eu não tenho mais como reduzir o oxigênio nessa cadeia de transporte de elétrons. Então é um exemplo para você brincar, inclusive, tá? Você entender como o babado funciona. Aí você pode também colocar ativação aqui do potencial transmembrânico, ele vai mostrar o potencial transmembrânico aqui embaixo. Aí a gente vem aqui e adiciona, sei lá, vamos adicionar succinato. Ó, se adiciona de succinato, que é um ingrediente do Krebs, que vai estar relacionado com a produção de FADH2. Aí eu venho aqui e coloco mais ADP, por exemplo, aí vou ter uma queda violenta. Aí, de repente, eu coloco um inibidor da succinato desidrogenase, que é o ácido malônico. Ao colocar o ácido malônico, eu inibo a succinato desidrogenase. Como eu não tenho outro ingrediente aqui no sistema, eu não consigo medir mais nada. Mas aí eu vou e boto, então, alfa-cetoglutarato, que é do ciclo de Krebs. Aí eu tenho essa redução violenta, porque eu ainda tenho ATP ali, né? Aí eu vou e coloco rotenona. Rotenona inibe o complexo 1. Rotenona é uma substância que inibe o complexo 1. Ao fazer isso, eu inibo o complexo 1 e interrompo. Então esse é um software bonitinho para vocês tentarem brincar um pouco e aprender um pouco da cadeia respiratória e do ciclo de Krebs, brincando com esses ingredientes. Tá? Ele está disponível para baixar ou ele está disponível para acesso online também na Biblioteca Digital de Ciências da Unicamp, como a gente colocou na videoconferência passada, um outro software lá que agora esqueci. Esqueci. Mas é isso. Gente, basicamente, tinha mais coisas para colocar para vocês aqui, mas eu acho que isso aqui é bem suficiente. Deixa eu salvar isso aqui como sendo o nosso 4, né? É 3 ou 4 esse cara? Não, ele já era 3. Ah, não, se ele já era 3, então não tem problema. Eu só salvo ele aqui agora, exporto aqui para a gente não perder. Ah, tá vendo? Ele já estava aqui. Ótimo, para não confundir. E o bicho continua aqui. Depois você brinca aqui para você ver que legal. Deixa eu voltar para cá. E nesse sentido, dado o avanço da hora, eu vou agora, vocês estão me visualizando, então vocês devem estar vendo que eu vou interromper a gravação, parar de gravar essa reunião, interromper a gravação será salva no grupo